Shalom Adonai, queridos, tudo bem? Que Deus abençoe o seu dia. Passamos aqui mais uma vez para abençoar a sua vida e também para trazer sempre, como a gente prometeu, pessoas dinâmicas que estão trabalhando para o reino. Pessoas que querem trazer o reino de Deus aqui na terra e não levar o reino deles lá para o céu, porque há uma grande diferença. Estamos aqui hoje com o meu xará, meu irmão, Daniel, pastor Daniel Torres, ali do Chile, de Santiago. E nós nos encontramos e não só temos o nome em comum, mas nós temos o propósito. E eu creio que aquilo que Deus une, o homem não pode separar. E isso não está falando de homem e mulher, mas está falando de propósito. Que até o casamento, quando perde o propósito, ele é desfeito. Então, quando nós trabalhamos no mesmo propósito, não tem como separar, porque é o Espírito que uniu. E aquilo que o Espírito une não tem como separar, não, meu irmão? É assim mesmo. Então, eu queria começar que você desse a introdução sua, a, da onde você vem, o que você está fazendo, qual o seu ministério. Amém. Bom, um grande abraço, primeiramente, a todos aqueles que irão se conectar, né, no futuro. E é muito tremendo, porque esses vídeos, esses momentos aqui que ficam gravados, são uma ferramenta muito poderosa que corre até lugares que a gente não imagina. Bom, é um privilégio, primeiramente, estar aqui, compartilhar junto contigo, pastor. É um privilégio enorme. E estar aqui no Canadá, em Toronto, uma cidade maravilhosa, onde Deus tem marcado um tempo específico, né, de graça e de palavra. Estou feliz e, bom, sou de Santiago do Chile, como você bem disse. Eh, eu nasci já alguns anos atrás, estou com 41 anos, não parece, mas tá aqui presente. E sou casado, há 14 anos já casados com Dora, minha esposa, e um filho chamado Lucas. Olha aí, tá vendo? Daniel que tem um filho Lucas, eu também É, sou Daniel, tenho um olha filho Lucas. isso. E não pode ser tanta coincidência, né? Que é há uma, há algo de Deus aqui, um mistério. É muito bom é, caminhar, né? Nessa, nessa dinâmica espiritual, onde nós conhecemos pessoas maravilhosas. E, bom, casado então, 14 anos, um filho, Luquinhas, com 10. E servindo ao Senhor, servindo a Cristo, né? Sendo obedientes a essa palavra, a esse chamado espiritual, onde o Senhor nos leva, né? E nos posiciona numa chamada espiritual, de levar a sua palavra. E hoje nós levamos já alguns anos numa dinâmica bastante poderosa, eu diria numa dinâmica de despertamento a igreja em geral a tornar, a voltar a esse evangelho poderoso que transforma a vida daqueles que creem. E, e hoje nós estamos levando esse ministério, um ministério profético, eu diria até mesmo com uma dinâmica apostólica, porém não como uma questão de títulos, né? Temos falado sobre isso, senão como um envio, né? Como aquela árvore que você planta e tem que dar fruto, né? E nós precisamos eh, levar esse fruto sendo obedientes a esse envio espiritual de Deus para esse tempo e acreditando de uma forma muito convicta, muito poderosa de que Deus está levantando uma nova geração Amém. empoderada da palavra viva de Cristo. Então é isso, parece um pouco clichê, né? Falar de nova geração. Todo mundo fala de uma nova geração, mas eh, eu acredito que hoje nós podemos ver isso com muita propriedade, Pastor Amém. Daniel. Amém. Amém? Amém. Então, ah, a gente já teve conversando e sempre é muito bom, por isso que a gente traz aqui as pessoas que podem te edificar. Então, por isso que é muito importante, eu sempre falo isso, pastor, que a gente tem que pegar uma caneta e um papel e anotar. Porque o que que acontece? Quando você vai aí fazer algum curso,
que você vai fazer um vestibular, alguma coisa, você não leva uma caneta, um papel e anota tudo? Então, e isso daqui 20 anos não vai significar nada para você, mas aquilo que você pode aprender aqui hoje pode significar tudo, porque o que você está pegando aqui você vai levar para a eternidade. É, Então é muito importante essa questão de anotar e eu sempre bato bastante isso, porque é assim que eu faço, e eu não vou falar nada para vocês fazer do que eu não próprio faço. E uma das coisas, você falou sobre o profético, e eu vejo que o seu ministério também, não sei se alguém já te falou isso, mas eu vejo muito o ministério de mestre com uhum, você, entendeu? sim, É um ministério de ensino, pelo que a gente esteve falando. E como estamos precisando disso. amém. A gente não eu creio que nós não precisamos algo novo, porque tudo já foi revelado, Sim, mas nós precisamos trazer à memória o que dá esperança. amém. E para trazer à memória o que traz esperança, a gente precisa desse de redescobrimento Sim, do antigo uhum, e não tentar inventar um novo. sim, E eu sei que, pelo que a gente conversou, você tem essa você faz muito bem isso. uhum, E eu gostei muito da nossa conversa, porque sempre está trazendo aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é as promessas do Senhor que está contida na Bíblia, né. amém. E eu gostei muito disso. Agora eu queria te fazer uma pergunta, ah, que você falasse um pouco para o pessoal que está assistindo, às vezes ele fica falando: "Ué, mas o cara é do Chile e fala português tão bem com essa voz aí de parecendo Galvão Bueno". Então, assim, eu queria que você falasse como começou a sua geração, a sua relação com o Brasil, né, e o que te levou lá. E também eu queria que você falasse, o ministério, esse ministério que você está desenvolvendo lá no Brasil, o que é que você pensa em fazer e como está realizando isso? Amém. Bom, agradeço aí as palavras, afirma muito também, né, o nosso coração, e o trabalho que nós estamos realizando. Sim, inclusive tem brasileiros que falam: "Não, mas você parece brasileiro mesmo, parece que tem um sotaque um pouquinho estranho, mas parece que você fosse um brasileiro que morou fora e voltou para o Brasil". Não, realmente, recebo muitos elogios, ou elogios, não sei, Elogios. elogios, né, em relação a isso, isso me anima muito. Bom, eu já levo uns 14, 15 anos viajando para o Brasil, né, e já falamos um pouquinho fora de câmaras, né, ao respeito disso. Começou com uma pequena viagem, né, um pequeno convite, convite, né, é isso, para ministrar, para participar de um pequeno evento. E isso foi tomando força, né? A minha primeira experiência foi meia traumática no Brasil, não pelas pessoas, não pelo Brasil mesmo, senão porque eh, me falaram que não, português e espanhol é a mesma coisa, fica tranquilo, não precisa de tradução, não precisa de nada disso, né? E realmente precisava, né? Muitas das coisas que fui para entregar não foram entendidas. Tive, né, um momento assim de vergonha mesmo de estar ali tentando de transmitir algo que era bem difícil de transmitir. Voltei para casa e falei para minha esposa Dora, precisamos, né, sempre incluindo ela, precisamos aprender português, né, porque se Deus tem algo para nós no Brasil, precisamos pelo menos transmitir a mensagem de forma nítida, correta. Foi assim, pastor, que nós começamos a dar um pouquinho de atenção, a pegar o sotaque. Me lembro que comprava livros, escutava pregações, tentava de imitar o jeito para que pudesse ficar melhor. Foi assim, foi um processo. Eu acho que nos primeiros 2, 3 anos fui bem assim, crescendo um pouquinho mais na maneira de transmitir, né, de falar português. E é incrível. Hoje, às vezes, até faço tradução de brasileiros que vão ministrar no Chile e eu faço a tradução em espanhol. E tem sido uma coisa global, né? Tanto eu, quando vou para ministrar, entregar a mensagem, e quando é preciso, né, servir também como um tradutor, faço com muito carinho. Agora, retornando um pouco aí
a essas colocações que você colocou, você estabeleceu. Eh, sim, a chamada, eu acho que todos nós estamos crescendo, estamos sendo levados por essa agenda espiritual do Espírito Santo. Bem, Eu sempre enfatizo nisso, pastor. Nós estamos em um tempo de reforma espiritual, amém, né? Eu gosto muito dessa palavra reforma porque vem, ela vem de uma raiz grega, diortosis. E diortosis é colocar as coisas no lugar correto, é retornar as coisas a estabelecer-nas nos lugares corretos. Então, é isso bem interessante falar da palavra reforma, porque você pode ter várias coisas na sua mão e todas elas podem ser verdade. Só que muitas dessas verdades estão colocadas nos lugares errados. Então, não tem como você pegar um cavo e colocar, pensar que você vai conseguir que vamos supor, um aparato eletrônico funcione colocando num lugar que não tem corrente, né, que não tem eletricidade. Ou seja, colocar a tomada num lugar errado. Se você colocar as coisas no lugar certo e aquele cabo de corrente na tomada correta, certamente ela irá funcionar, né, da forma que foi planejada, da forma que foi desenhada. Então, essa é a ideia de reforma. Nós estamos sendo levados a esse tempo de reforma espiritual, onde todas as peças estão sendo colocadas no lugar correto pelo Espírito Santo. E eu acho, meu amado pastor, que isso é a grande diferença que hoje o Senhor está marcando nesse tempo, porque antigamente parece que alguém tinha recebido uma revelação particular de como fazer igreja, né? Um modelo de igreja, mas hoje isso está sendo secundário. E no recorrer do tempo, a minha convicção é que isso continuará sendo ainda mais secundário quando nós nos encontremos face a face com aquilo que o Espírito Santo está realizando. Isso já não é uma situação nem é gerado pelo homem. Isso está sendo gerado pelo Espírito do Senhor em todo lugar do mundo. Onde amém. houver igreja, o Senhor está chamando, inquietando, incomodando seus filhos a voltar a esse evangelho poderoso, a essência do evangelho, onde Cristo é o tudo, em todo e em todos. Aleluia, amém, amém. Ah, gente, olha só, eu vou sempre highlight aqui, eu vou trazer aqui aquilo que está saindo ali, que está dando muitas chaves aqui. Não sei se vocês pegaram, mas eu vou ajudar aqui, trazendo aqui. Olha só, ah, a gente vê aqui que ele falou aqui sobre a questão de preparar, de investir tempo antes de fazer. É bonito ele estar falando português, não é? Não parece? Está falando a primeira língua, mas ele gastou tempo. Você viu que ele treinava antes. E isso é um desafio até para mim, porque eu estou tendo muitos convites para ir para a América do Sul Ah, e para a América Central. Então eu tô, Deus já mandou eu preparar para poder pregar em espanhol. E eu estou sendo um pouco relapso nisso. Eu entendo tudo, mas na hora de falar, minha língua tropeça aí, ainda mais quando confunde com inglês, aí fica aquela confusão. três línguas fluindo aí no mesmo tempo. Então, o que que a gente vê? A gente vê que é legal, mas você tem que preparar, você tem que gastar tempo, Amém. você tem que investir tempo, ok? Então fica aí, para tudo na vida, ok? Você quer fazer, ele entendeu qual era o chamado, ele entendeu qual era a posição, mas ele entendeu que ele tinha que preparar. Outra coisa que eu vi também, assim, que é bem legal, é a questão do posicionamento, do movimento do Senhor. Sim. Ele faz umas coisas, acho que para confundir a gente mesmo. Ele pega os brasileiros e leva para América do Sul, e pega os chilenos e leva para o Brasil para poder trabalhar. Olha só a coisa mais Exatamente. louca. É, Mas é isso que Deus faz, entendeu? Porque ele sabe que no movimento nós crescemos. amém. Então, não fique parado, querido, que até a água, quando fica parada, apodrece, ok? Então, obedeça o chamado do Senhor, mas se prepare. E a terceira coisa aqui, que a gente vê aqui, ele falou que eu gostei demais. Não sei se vocês separaram, mas ele falou:
Não adianta somente fazer a coisa certa, mas tem que colocar ela na sequência certa. Exatamente. Olha só, gente, isso é muito profundo, porque eu vejo muitas pessoas fazendo até a coisa certa, mas só que não coloca na ordem certa. E Uhum. Deus não trabalha no meio da desordem. Sim, Deus trabalha com organização. Pode ver, quando ele vai construir o tabernáculo, até quando ele foi construir, mandou construir a arca ali, ele deu a sequência certa, queridos. Deus é um Deus de detalhes. uhum, Então, se quer fazer? Faça com detalhe, escuta, prepare. Então, peça a Deus a estratégia para poder saber como fazer, que você vai ver que ele vai te levar muito mais além do que você pensa que você vai ir. E a última é sobre a reforma. Eu gostei muito da palavra da reforma, porque não é criar algo novo. Muitas claro, vezes nós temos esta. Eu acho que é até uma empáfia você falar que está criando algo novo. exatamente. Queridos, tudo já foi, como diz a Salomão, não existe nada novo embaixo dos céus da terra. Já está tudo escrito lá na Bíblia para nós. Mas a reforma, eu gosto da palavra que a reforma não é fazer algo novo, mas é restaurar aquilo que está quebrado. Claro, E se é uma coisa que a gente está precisando hoje em dia no meio da igreja, é a gente restaurar, a gente voltar, igual a gente estava falando, para a simplicidade do evangelho, sim. não é isso? Então, conta agora um pouco sobre esse ministério lá no Brasil, como é que foi esse desafio, porque é uma nova Uhum, cultura, né? sim, É algo novo e eu sei que é desafiador, né? A gente que mora aqui fora, a gente sabe que você tem que readaptar, não é só uma língua. É uma maneira de pensar, né. sim, Você pode falar um pouco sobre isso? claro. Justamente, o desafio é duplo, né? Você chega, só para você ter uma noção, é aqueles que irão se conectar a essa conexão. ah, o meu verso é a Assembleia de Deus. Só que uma Assembleia de Deus que preservou muito a doutrina americana. Então, o jeito de realizar o culto, né, a escola dominical, sabe, a escola de domingo, os grupos, tudo esse movimento, a doutrina mesma, a vida mesma, é muito preservado daquilo que foi gerado dos Estados Unidos para lá. Quando eu cheguei ao Brasil, comecei a viajar, comecei a receber alguns convites de Assembleia de Deus, né? E foi muito engraçado porque, lógico, sem querer falar mal de ninguém, não é o ponto, mas você começa a ver que há múltiplas expressões, né, daquilo que você achava que era a Assembleia de Deus, né? Então nós passamos aí várias experiências, diversas experiências, e como encaixar tudo isso dentro de um único pensamento. E eu tenho que ser muito simples para responder que isso aqui não é algo humano, né? Isso aqui não é algo que nós conseguimos realizar pela nossa força ou pela nossa condição. Realmente é uma tarefa que é realizada plenamente pelo Espírito Santo. Amém. É o Senhor que te encaminha, que te leva, que te conecta com as pessoas que devem, né, de alguma forma, ouvir essa mensagem, aqueles que estão preparados para essa mudança, para essa transição, aqueles que possivelmente estão orando para encontrar o caminho certo. Então é uma dinâmica, assim como você falou, brasileiros indo para países que falam espanhol e países que falam espanhol estão indo para o Brasil ou para outros países que falam outras línguas. É uma dinâmica governada plenamente pelo Espírito Santo. Então tem sido um desafio, sim, porém, vendo sempre o fruto, e o fruto é nos encontrar novamente com Cristo, crescer a partir dessa base, né, o Cristo revelado a nós. Amém. Me chama muito a atenção quando Paulo diz, eu vou parafrasear apenas, quando Paulo lhe diz que Deus, né, que o escolheu desde o ventre da sua mãe, revelou a Cristo nele para que ele pudesse dá-lo a conhecer. Aí eu entendo uma coisa muito poderosa. Tem muitos crentes, ou todos os crentes, melhor dito, né, reafirmando essa ideia, todos aqueles que são crentes têm a vida de Cristo. Claro, é promessa de Deus. Nós recebemos a vida dele, pelo qual nós somos salvos e justificados.
Então nós temos a vida de Cristo, porém não a todos os crentes se lhes revelou exatamente a vida que eles carregam, que é o próprio Cristo neles. Paulo disse isso lá em Colossenses capítulo 1, dizendo que aquele mistério é Cristo em vocês, a esperança de glória. Então nós temos a vida, mas precisamos que essa vida poderosa, essa vida do Cristo ressuscitado, que agora opera em nós e através de nós, nos seja revelado. E é por isso que muitos dos crentes, tendo uma vida gloriosa e tendo uma vida poderosa, como Paulo diz, falando aquela supereminente grandeza do poder que levantou a Cristo dentre os mortos, Efésios capítulo 1, diz que agora opera em nós, aqueles que cremos. Então, tendo toda essa riqueza, muitos crentes vivem uma vida de pobreza, de miséria espiritual, de carências, sendo que nós somos enriquecidos em Cristo Jesus, Amém. tendo o poder daquele que ressuscitou e tendo a unção do Todo-Poderoso. Amém. Então, falando um pouco aqui, que queria me enganchar, né, com aquele ponto. Hoje tem sido o nosso trabalho ministerial, né, levando a igreja, levando os líderes a um despertamento daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós carregamos nele e qual que é a nossa função como igreja, né? Recuperar de forma corporativa aquilo que nós somos, deixando aquelas expressões particulares, né, de sou eu, né? Uhum. Eu, a minha vitória, a minha bênção, o meu milagre, né, e tudo no particular, para entrar naquela expressão, né, global, plural, corporativa, do nós. Né? Amém. Nós somos o corpo, nós temos o espírito e nós temos um envio espiritual. Então, tudo isso é parte, ou faz parte, daquela chamada espiritual que o Senhor está gerando, acredito eu, nos corações de muitos no mundo inteiro. Amém, amém, amém. Então, queridos, engraçado você falar sobre a questão da onde você veio, né, assim, da raiz, da sua raiz, porque Sim. aconteceu comigo, lógico, foi com a outra, né, eu nasci num lar que era totalmente, minha mãe tinha um terreiro de macumba dentro de casa, né, então a gente foi consagrado ao inimigo quando nasceu. Então, foi um milagre do Senhor nós estarmos aqui hoje, falando de Deus, né. Glória a Deus. Então, mas, quando a gente se converteu, foi uma história interessante que meu pai levou um golpe e a gente ficou no meio da rua, isso em 76, lá no Pará. A gente saiu de São Paulo e foi lá para Amazônia. Chegou lá, levou um golpe e a gente ficou no meio da rua. Uau. E aí só tinha uma igreja batista, e essa igreja era a única que tinha lá e estava precisando de um zelador. Daí eles falaram: "Você pode morar na casa do zelador, só que vocês vão tomar conta da igreja". Agora imagina, gente, se agora a gente já tem esse problema, imagina em 76 os macumbeiros vivendo ali dentro da igreja. Uau. É o que Deus faz essas logísticas loucas para poder mudar, né. Exatamente. Então ali, pouco tempo nós aceitamos ao Senhor e, desde então, eu cresci no meio batista e foi muito engraçado que Deus teve que me mover, nada contra, eu amo os batistas, aprendi muito e aprendo muito. Eu só não gosto de ficar preso a denominações, né, a gente é de Cristo e para Cristo nós vivemos. Mas, eu lembro que quando eu saí de lá, foi um choque, porque eu saí do Brasil, fui para Portugal, cheguei em Portugal, fui procurar o quê? Uma igreja batista tradicional. Eu até brincava e falava que o meu pastor era tão tradicional, que ele não ia em casa que não tinha campainha, para não precisar bater palma. Aham. Só brincadeiras à parte. Mas, então assim, fui na igreja tradicional. Eu cheguei lá, totalmente diferente da do Brasil. Daí depois eu saí de lá e vim aqui para Toronto. Fui aonde? Igreja Batista tradicional.
totalmente diferente das duas. Uau. Eu comecei a falar: "Opa, então o que que é isso? Isso é mais uma doutrina humana do que é de Deus, porque Deus é imutável, ele não pode ficar mudando por causa de costumes". Sim. E aí eu comecei a buscar mais dentro da Bíblia, de novo, queridos, não estou falando nada contra a Batista, eu amo a Batista, meus amigos pastores, a maioria da Batista, eu prego muito na Batista, só que o que eu estou falando é na questão que a gente se prender dentro de uma caixa denominacional. Claro, claro. Entendeu? Então é só isso que a gente está falando. Então eu costumava falar que não era cristão, eu era batista, e isso é um erro. E eu não Sim. estou falando que vocês são, estou falando que era o meu erro. Eu pensava que só batista ia para o céu. Eu Uhum. estou confessando meu pecado aqui, Veja. entendeu? Era o que eu achava, que Uau. só isso só era para vocês verem. Eu só estou mostrando o tanto que eu era preso nos dogmas e nos paradigmas que tinha. Então, a Deus teve que me mover por 3 países para me entender que Deus está acima de denominação, Sim, né. Então, assim, totalmente. foi muito legal essa pegada que você falou, né. Então, a outra coisa rapidinho para a gente falar, você falou sobre a questão de Jesus estar se revelando. Uhum. Agora eu te pergunto, querido, como é que Jesus vai te revelar se você não está buscando ele? Claro, claro. Para ele se revelar, você tem que estar buscando, senão como é que você vai achar ele? Então, assim, tome muito cuidado, querido, porque ele só vai se revelar para aquele que busca. E vou te falar uma coisa, buscar Jesus não é no meio da igreja. Na igreja você pode achar a primeira vez, mas a gente não está falando de salvação, a gente está falando de santificação. É no Sim, secreto do quarto. No claro. secreto do quarto é que você vai encontrar com ele. Não é isso, querido? Sim. Agora, eu queria que você falasse sobre o seu ministério, Uhum. que é muito legal, e também para o pessoal entender e até te convidar para você fazer parte disso lá, para você poder levar. E eu queria que vocês entendessem, para você estar chamando ele lá no Brasil, você que está no Brasil, ou em qualquer parte aí da América do Sul, e podia chamar ele para poder fazer esses seminários que eles fazem. Claro, algo muito importante que você falou, ao respeito de buscar o Senhor para que Ele seja revelado a nós. Já não é para salvação, é para santificação, é para crescimento. E da mesma forma, nós precisamos entender a palavra que Paulo utiliza mais, que é a palavra edificação. Amém. Quando Paulo lhe revela, ou nos mostra que Deus colocou 5 ministérios na Igreja de Cristo com o fim de, ou para, que ela seja aperfeiçoada, seja edificada em Cristo. Essa palavra precisa tomar uma relevância maior hoje, nos nossos dias. Edificação, edificar. Edificar já não é para salvação também, mas sim para maturidade e exatitude naquilo que nós somos em Cristo, né? E qual que é a nossa função em Cristo. Amém. Só para a gente, já tocando esses dois assuntos, pastor, nós temos para fazer um grande seminário, né? Falar o que nós somos em Cristo e qual que é a nossa função em Cristo. Isso não é possível que a gente possa ser a expressão de quem nós somos e a manifestação de para que nós estamos aqui, se nós não tivermos a correta edificação. E é por isso que Paulo mostra que há uma medida estabelecida. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho, né, a estatura, né, a maturidade de um, não sei como fala em português, Varão perfeito. de um varão perfeito, até a plenitude, né? E isso não está falando que isso será atingido nos céus. Isso está falando agora, porque a referência é Cristo. exatamente. Mas o desenvolvimento desse capítulo, particularmente de Efésios 4, nós estamos falando sobre isso. Paulo está falando dos 5 ministérios. Então, os 5 ministérios são para agora, para aperfeiçoamento da igreja, para a maturidade da igreja. O que Paulo diria edificação. Então, edificação é para nossa maturidade espiritual como Amém. filhos. Edificação é para que nós sejamos exatamente o que ele disse que nós somos.
ok? Então nós precisamos entender que essa dinâmica de edificação precisa tomar relevância. Amém. Edificação é para filhos maduros, é para aqueles filhos entendidos que estão administrando os negócios do Pai, que estão crescendo, estão madurando, estão frutificando em Cristo Jesus. Né? De edificação é uma dinâmica totalmente espiritual. É aquilo que Deus está gerando dentro de nós, espiritualmente, formando em nós, para que nós sejamos essa expressão de vida que em Cristo nós já somos. Então é muito importante estabelecer essa base para falar do que é edificação, porque aí então você entende por que Paulo gastou toda a sua vida, né, para que, né, a vida que Deus lhe deu dentro dessa forma de vida, né, para que a igreja pudesse ser a igreja visível, pudesse ser exatamente como a igreja invisível que ele viu em Cristo. Qual que foi essa igreja invisível que ele viu em Cristo? Aquela igreja que ele revela lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, dizendo, juntamente com ele fomos ressuscitados e assim mesmo fomos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a igreja espiritual invisível que Paulo viu. Uma igreja que está assentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo, que está governando com Cristo sobre Amém. todas as coisas. Mas entanto a gente esteja em distrações, né, perdido em conceitos humanos, em tradições humanas, nós não conseguiremos ser exatamente aquela igreja invisível que Paulo viu. Essa igreja que precisa operar hoje, manifestando a vida de Cristo e reinando em vida. Então, esse é o nosso trabalho hoje. O nosso chamado chama-se edificação, né? Levar a igreja com aquilo que o Senhor nos está dando, de alguma forma, levando a igreja a uma ativação, a uma maturidade, entendendo o que nós somos, o que é uma igreja relevante em Cristo, né? O que nós precisamos entender nesse tempo, uma igreja com uma dinâmica espiritual, entendendo o que realmente é o reino de Deus, para que nós temos dons espirituais, capacidades gloriosas que o Senhor nos entregou, e tudo isso dentro dessa dinâmica, né, que nós estamos realizando. Hoje, nós entendemos que quando nós falamos de profeta, né, hoje nós imaginamos um Elias que vem, né, vestido de uma forma estranha, entanto mais místico seja, mais espiritual é, né? Mas não é isso mesmo. Nós tivemos uma transição e hoje os profetas não apenas profetizam, sino que também são edificadores. Isso significa dizer que eles estão acrescentando um nível de maturidade espiritual, porque assim Paulo também falou de uma forma muito clara: edificai-vos sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Cristo mesmo, a principal pedra de edificação. Amém? Amém, amém, amém. Olha aí, queridos, só trazendo aqui, igual ele citou, né, sobre a questão Vários pontos, né? os pontos aqui sobre o padrão que deixou para nós, né. Ele não deixou o padrão para ser igual Moisés, para ser igual Abraão, para ser igual Davi, porque podia ser alcançado. Mas ele deixou um padrão de pra gente morrer tentando, né, que é Sim, de Jesus, né. A gente nunca vai conseguir alcançar tamanho padrão, mas é esse o nosso trabalho. claro. A gente tem que morrer lá dentro do caixão Exatamente. caminhando e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Esse é o seu modelo, queridos. Eu quero te desafiar nisso, porque eu vou te falar uma coisa, eu tô cansado de pessoas falar, ó, olha para mim, me copia, você tem. Não, olhe para Cristo, porque é nele, você nunca vai ser decepcionado. Olhe para ele, porque ele é o autor da consumador da tua fé. Então é isso que o meu querido pastor acabou de falar. Ele falou justamente isso. Temos que ter como alvo Cristo, ok? Sim, Que aí você nunca vai ser decepcionado. Há uma diferença enorme, igual ele falou também, sobre a diferença entre filho e servo. Foi isso que foi falado aqui. O servo trabalha por um salário que perece, que acaba, uhum, mas o filho trabalha por uma herança eterna. claro, exatamente. Às vezes, pastor, eu fico assim, um pouco preocupado que
pelo menos eu vejo no Brasil, vejo aqui também, o pessoal querendo voltar, nada contra, amo o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é para nos apontar para o Novo. Nós temos que Sim, aprender, mas não viver no Antigo Testamento, porque nós já não estamos mais no tempo da lei, com certeza. mas nós estamos no tempo da graça, no tempo do Espírito. Então eu vejo o pessoal colocando alguns rituais e voltando para lá. E a gente tem que aprender isso, porque nós não somos mais servos. No Antigo Testamento, a gente era servo, hoje nós somos filhos, Sim, co-herdeiro em Jesus Cristo. sim, Então, isso tem um peso enorme que nós temos que aprender isso, queridos. Entendeu? Ok, a gente temos muito para aprender, mas não procura voltar muito para as práticas do Antigo Testamento. Se a gente vai ver ali, Paulo, Pedro, tinha muitos problemas com isso, sim. não é? E diga-se de passagem, Jesus foi crucificado por causa disso, Uhum. porque não encaixava ali na velha tradição. E por isso eles falaram: vamos matar e esperar que volte outro, e estão esperando até hoje, diga-se de passagem. E ah, uma coisa que a gente, Paulo ali, quando você citou, né? Eu gostei muito daquela citação que você deu, que Paulo ele já nos enxergou a igreja trabalhando nas regiões celestial. Sabe por quê? Porque ele estava olhando o espírito e não pela carne. Então, queridos, antes de acontecer qualquer coisa aqui na terra, tem que ser liberado no céu. Então, temos que trabalhar na região celestial mesmo. Vamos trabalhar na região celestial. E para terminar, uma coisa que eu queria apontar aqui, que a gente já estava falando fora, mas eu Sim, queria trazer um pouco a diferença entre o profeta antigo, antes do Antigo Testamento, e o profeta depois do Novo Testamento, que a gente já teve falando a grande diferença ali entre eles. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque igual você falou, né? Quando a gente pensa ali, o pessoal pensa ali mais ou menos igual eles chamavam de vidente, né? exatamente. Nas traduções antigas, se Sim. você vai ver ali, então você vê mais ou menos o cara igual o Senhor dos Anéis ali, pensa que é um Uhum. negócio mais místico, né? Sim, Mas a gente vê que o profeta novo, ele não veio para revelar, mas ele veio para trazer a memória. Você sim, poder falar um pouco sobre a diferença entre a profecia, né, o profeta antigo e o profeta depois da cruz, depois de claro. Jesus? É muito importante esse assunto porque isso nos leva à maturidade. Eu já tenho visto e escutado algumas pessoas que tomam muito como referência profetas do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, o Antigo Testamento, como você entenda melhor. eh, e é preocupante escutar a muitos deles, porque eles tomam literalmente a personalidade do profeta do Antigo Pacto, a maneira em que ele vivia, a maneira em que ele se expressava e a maneira em que ele agia. Então é preocupante porque isso significa dizer que eles não entenderam que houve uma mudança de tempo. Depois da cruz não é apenas uma linda frase, é o antes e depois da cruz. Tudo muda depois da cruz. Porque até mesmo estava aqui buscando Hebreus capítulo 8, versículo 6, onde o escritor nos fala, dizendo aqui o seguinte: Hebreus 8, 6 diz assim, mas, aqui está em espanhol, vou fazer uma rápida tradução. Mas agora, tanto melhor ministério é o seu, está falando de Cristo, quanto ele é mediador de um novo pacto estabelecido sobre melhores promessas. Amém. E aqui faz relação ao antigo pacto, dizendo, porque se aquele primeiro pacto houvesse sido sem defeito, certamente não se procuraria lugar para um segundo pacto, uma segunda aliança. O escritor dos Hebreus, ele de forma excepcional, ele traz a realidade do que era o antigo e o que é agora o novo. Se eu não me engano, no capítulo 9, ele diz assim, que dizendo novo pacto, se fala novo pacto, está dando por velho o antigo, e aquilo que é velho começa a se desaparecer. Então, nós precisamos entender que nós hoje estamos num novo pacto, numa nova aliança em Cristo. E Paulo lhe diz que nós somos constituídos ministros competentes desse novo pacto, dessa nova Amém. aliança, que já não é mais da letra,
E Uhum. olha o tanto foi corajoso Paulo em dizer isso, porque quando ele fala da letra, ele está falando diretamente na lei Na mosaica. lei mosaica. Ele está dizendo não mais a lei, mas sim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Então houve uma mudança. E então não adianta você querer ser aquilo que foi Elias, aquilo que foi Eliseu, porque a nossa referência já não está mais aí. A antiga aliança, o antigo pacto, tudo foi sombra, tipo e figura daquilo que iria se manifestar em Cristo. Então Cristo ele traz a realidade exata de todas as coisas. Então você já não está mais na sombra, você está na substância. Amém. E a substância é maior a tudo. Sempre faço esse exercício. Busca aí na sua casa e tenta de fazer uma sombra. Uma sombra é reflexo da tua mão, do teu corpo. Ninguém se apaixona por uma sombra. Uhum. Ninguém. Eu faço essa pergunta sempre. Você, marido, você, esposo, você se apaixonou da sombra da sua esposa ou da substância da sua esposa? Porque a substância é a sua realidade. É aquilo que verdadeiramente ela é. Ou se apaixonou da sombra? Ninguém se apaixona de uma sombra. Porque as verdadeiras riquezas, as gloriosas riquezas, como aqui o escritor dos Hebreus está dizendo, que esse novo pacto em Cristo foi estabelecido sobre melhores promessas. Por que nós olhamos para trás? Há uma certa, eu vou utilizar uma palavra que pode sonar um pouco forte, há uma certa ignorância do que realmente é o pacto em Cristo. É verdade. Porque por isso que nós olhamos para trás, porque achamos que lá atrás ficaram as melhores coisas. E as melhores coisas estão depois da cruz, Amém. onde o poder da ressurreição e da vida agora opera naqueles que creem. Então, quero voltar rapidamente ao ponto, porque um dos paralelos que eu sempre faço em relação àqueles profetas da antiga aliança, do antigo pacto, em relação aos profetas do novo pacto, está direcionado no seguinte: quando Deus precisava de um profeta no antigo pacto? Quando o rei ou o sacerdote ele rompia a ordem ou se saía do desenho, do plano que Deus tinha estabelecido. Então aí Deus precisava de uma voz que fosse a exortar, que fosse para ministrar, para conduzir aquele rei, aquele sacerdote, aquela pessoa que tinha deixado a ordem divina. Então Deus levantava um profeta e ele direcionava para o caminho certo, ok? Então era um assunto de reivindicar, né, o caminho certo segundo o modelo, segundo o plano de Deus. Agora veja bem, naquele então eram pessoas particulares, pontuais que Deus levantava de tempo em tempo. Mas hoje nós vemos em Apocalipse que o espírito da profecia repousa sobre a igreja. Antes era uma coisa individualista, hoje já é uma coisa corporal. Isso não significa dizer que não, Deus não levanta profetas. Claro que sim, o dom profético está, ele se manifesta quando o Espírito Santo está direcionando, e isso é para nossa direção, isso é para nosso avanço, ok? Ou seja, dom de sabedoria, dom de ciência, palavra profética, tudo é para que nós possamos continuar avançando aquele alvo que Deus já definiu em Cristo, Amém. que já estabeleceu em Cristo, e para que nada nos paralise no meio do caminho, que nada possa deter o fluir da igreja de Cristo, o avanço da igreja de Cristo. Mas hoje, o profeta do novo pacto, ele é um edificador e ele nos leva a um entendimento mais exato, mais definido daquilo que nós somos em Cristo, daquela graça que hoje opera em nós. O profeta ele nos conecta com as riquezas inescrutáveis desse evangelho poderoso, nos torna pessoas empoderadas daquilo que nós somos, não numa visão particular apenas, sino naquela visão que está em Cristo, daquilo que Paulo define como visão celestial, quando ele vê a Cristo, lá em Atos capítulo 9,
quando Cristo se revela a ele, e Paulo ficou cego por 3 dias, e Paulo logo depois disso entra numa nova dimensão espiritual, é isso mesmo. Essa cegueira de 3 dias era um ato profético, um sinal profético que todos nós precisaríamos, pastor, experimentar. Porque sabe o que eu vejo aí? Qual é a minha leitura ao respeito disso? Quando Deus decide que Paulo fica cego por 3 dias, é um sinal profético de quê? Deus está falando para aquele Saulo, naquele momento, está dizendo tudo aquilo que você viu lá atrás, tudo aquilo que você entendeu lá atrás, já não serve mais para aquilo que eu vou te revelar, para aquilo que eu te vou mostrar. Então não tem a ver com ritos, não tem nada a ver com situações pontuais do passado, não tem nada a ver com símbolos, né, rituais, senão tem a ver com uma ordem espiritual e celestial em Cristo. Jesus, ele mesmo falou isso lá em João capítulo 3, versículo 12. Ele disse para seus discípulos: se eu vos tenho dito coisas terrenas e não acreditasteis, como vos acreditareis se eu falasse das coisas celestiais? Amados, a vida espiritual em Cristo é maior a tudo. E um profeta do novo pacto, ele me conecta com as riquezas celestiais, de maneira que eu possa ser edificado em Cristo, possa crescer em Cristo e a minha vida frutificar no Amém. Senhor. E volto para falar novamente, não estamos invalidando ou dizendo que dom profético já não ocorre mais, dom de ciência já não ocorre mais, dom de sabedoria não ocorre mais. Não é isso, não. Estamos colocando-nos as coisas no lugar correto. Dom de ciência, sabedoria, tudo isso, língua, tudo isso Deus nos deu como uma ferramenta para o nosso avanço espiritual. Mas não façamos disso o fim do culto. Não façamos disso como que se tudo está baseado numa manifestação em particular. Porque não sei você, pastor, mas eu já ouvi falar algumas pessoas que o culto só foi glorioso porque houve profecia. Hum. Que o culto só foi glorioso se há línguas, se há algum tipo de manifestação. Mas se não houver alguma situação dessa, o culto não foi glorioso. Onde que está a palavra que nos edifica? Onde está a palavra, como Paulo diz, aquele que fala em profecia, fala para edificação, consolação e Exortação. exortação, edificação, consolação e exortação. Então veja bem, a dinâmica no novo pacto em Cristo mudou completamente. E hoje nós estamos sendo aperfeiçoados para que você e para que eu possa ser exatamente essa expressão daquilo que nós somos hoje em Cristo. Amém. Amém. Amém? Queridos, olha só. A gente não entende isso, né? Mas até o calendário que nós usamos foi dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Claro. Até o não crente sabe disso. E nós, às vezes, passamos por cima disso. E queremos trazer de volta. Eu considero mais ou menos igual os judeus estavam lá com saudade dos alhos, Exatamente. não é? Então a gente quer. Olha só, outra coisa que foi falada aqui que eu achei muito bom, sabe, pastor? A, Pode falar. a diferença entre profecias e profetadas, que é o que você estava falando, né? Totalmente. Porque hoje em dia, outro dia eu estava olhando assim e estava na igreja e de repente eu tenho esse costume de perguntar ao Senhor. Às vezes ele me Sim. responde na hora, depois, às vezes ele não responde, mas ele, via de regra, ele sempre me ensina e eu busco nele, porque dele vem direto da fonte, né? Então eu Completamente. falei, mas Senhor, o que que é isso? Agora todo mundo quer ser profeta? Ele falou, não, filho, eles não querem ser profeta. Eles querem o highlight, né? A luz do profeta. Eles querem o holofote do profeta. Exatamente. Mas eles não querem ser profeta. Vai dar uma olhada o que acontece com os profetas. Que aí eles vão ver que não é realmente. Eles não querem gastar tempo. Porque o profeta ele tem que buscar direto do Senhor. Então não tem como. Tem que buscar mesmo. Mas não, ele já quer chegar lá. E uma das coisas que, igual você estava falando também, era sobre hoje em dia, o que eu vejo as pessoas procurando, que foi o que você falou,
eles não querem um profeta do Senhor, mas eles querem como um personal trainer, um personal profeta, Claro, que fale diretamente para mim. Por quê? Porque eu não quero buscar na fonte. Eu não exatamente. quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais orar ao Senhor. Eu quero voltar e fazer igual os israelitas fizeram, quando ele falou: Moisés, você sobe no monte, você fala com Deus, e a sua palavra vai ser como a palavra de Deus. Eu não quero ver esse negócio de ter que me purificar, me limpar para poder encontrar, e isso dá muito trabalho. Uau! Você vai ser a palavra de Deus. E é isso que eu vejo acontecendo. As pessoas vindo para o culto e depois, no final do culto, faz aquela fila para poder escutar uma profecia personal para ele. E, Exatamente. e, e me perdoa, mas eu não vejo isso na Bíblia. Me desculpe se eu estou ofendendo alguém, mas eu não vejo isso dentro da Bíblia. Jesus mesmo, ele chamava de lado para poder fazer. Ele não chamava as câmeras para poder filmar. É, Ele ia para o lado e falava. Então, e também a outra coisa que é constranger todos, uma pessoa ali na frente de todo mundo. Eu acho isso um pouco, mas anyways, isso é um assunto para outra coisa. Mas por que que a gente está levantando isso? A gente está levantando isso que é do jeito que o dom está sendo usado de uma forma errada. Então, sim, você vê que o profeta, ele não é pessoal. O profeta, como qualquer um outro dom, igual você muito bem colocou aqui, eles são usados para o crescimento da igreja, do corpo, não para o crescimento pessoal de uma pessoa. claro. Todos os dons foram dados para o crescimento do corpo, está escrito na Bíblia, não para o desenvolvimento pessoal. Então, queridos, presta atenção, vamos trabalhar em sincronia. Já pensou quando você consegue colocar todos os ministérios juntos? Daí você vai e vê o corpo andando como se deve andar. Sim, Né? Não um, igual Paulo sempre coloca ali, e eu gosto muito. Um não é a cabeça é Cristo. O sim. resto são só partes do corpo. Agora, se estiver separada a parte do corpo, como andaremos? Temos que trabalhar em unidade. E nenhum é superior ao outro, como está Sim, escrito muito bem ali. Agora, exatamente. a última aqui que eu vi, que eu gostei muito, que você falou sobre a questão dos 3 dias de Paulo estar cego. Sim. Porque para o judeu, por que, que isso tinha que acontecer? Porque ele era necessário morrer o homem, né? Morrer os olhos carnal para que ele pudesse olhar no espírito. Pro judeu, eles, por que que Jesus esperou 3 dias para poder ressuscitar Lázaro? Porque eles acreditam até hoje que a alma, o espírito, fica em redor do corpo por 3 dias. Uhum. Daí depois de 3 dias é que ele é levado. Então, por isso que ele teve que ficar, assim como Jesus também ficou 3 dias, Lázaro ficou 3 dias, Paulo ficou 3 dias. Porque Uhum. era necessário ele entender isso, que ele estava morrendo para o mundo para poder ressuscitar. E ali Ananias vem e já dá ali o que vai ser o ministério dele, que é um ministério de sofrimento, né? Então vamos entender, e isso é muito, gostei demais dessa aplicação que você colocou, né? Glória a Que Deus. você vê que a Bíblia se completa, né. Claro. Então é isso, queridos. Eu queria, agora já encerrando, eu queria falar com você, que você falasse qual é o próximo passo, o que você está querendo fazer, o que que você vai sair, você vai estar saindo aqui essa semana Essa ainda, né, de semana. Toronto, É. e já quero reiterar que, como dizemos em espanhol, "mi casa é su casa". Amém. Então, assim, Obrigado. eu creio que Deus, ele não une homens, mas ele une propósitos. Amém. E e Amém. e e eu sei que Deus está separando o remanescente dele, Sim, amém. Glória a Deus. entendeu? E quando ele está separando, é separando do mundo, não um do outro, Sim, exatamente. mas Claro. colocando juntos para que a gente possa trabalhar juntos, Amém. unidos em Cristo, para Amém. que a gente possa revelar esse Cristo que está sendo apagado pelo mundo, É, né? E está exatamente. querendo e infelizmente está entrando dentro da igreja esse ensinamento. Então me diz aí, fala para o pessoal que está Claro. curioso em saber qual é os próximos passos e também o que é que você tem em mente aí, o que é que você vê aí para o futuro. Claro, nós estamos promovendo muito instâncias, momentos de edificação, de crescimento. Eu já disse para você, temos realizado várias escolas, que em um princípio foram chamadas de escolas de reino, escola do reino, onde nós abordávamos todos esses assuntos. Já não é mais definir quem que é profeta, quem que é apóstolo, senão as funções, para que são realmente, qual que é o fruto, qual que é a finalidade. Porque aquilo que você falou com muita propriedade,
entanto nós estejamos alimentando a natureza errada, a gente não irá ver frutos segundo Cristo, né? E uma das naturezas erradas é alimentar o eu, né? Eu quero, eu não me sinto bem, eu não gosto assim, eu gostaria que fosse diferente, né? Aquele eu que centraliza tudo no coração do homem, no desejo dele, né? E naquilo que ele deseja alcançar ou atingir. O eucentrismo, né? Exatamente. Então, nós vemos que para que nós possamos viver a glória do Evangelho, é necessário a cruz. Uhum. E hoje, falar da cruz não é a mensagem popular, né? Você fala da cruz e de morrer, e isso é um escândalo, né? Hoje, para muitos. Não é a mensagem que desejam ouvir. Mas quero te falar uma coisa: a morte na cruz é a única morte que te garante ressurreição. Amém. E quando nós ressuscitamos em Cristo Amém. para o propósito dele, para a sua vontade e para nos tornar exatamente a expressão viva do que ele é. Amém. Então, ou aí se cumpre, Cristo reina. Cristo reina e o reino está sendo expandido, não porque estamos abrindo muitos campos ou muitas estruturas, né, humanas. Não, o reino está se expandindo quando, primeiramente, no coração do crente, esse reino está se magnificando. Amém. Amém? Então, nossos projetos futuros são continuar no Brasil realizando esse tipo de encontros. Eu aproveito aí para passar o Instagram, onde sempre nós estamos atualizando. O Instagram leva o meu nome, Daniel Torres Solis. Daniel Torres Solis. Também o Facebook vai me encontrar. A gente vai deixar embaixo todas Isso, as suas. perfeito, muito obrigado. E aí nós estamos sempre publicando os nossos novos encontros, escolas, onde nós estamos querendo sempre ativar primeiramente os líderes, atingir os líderes. Proximamente, travou um pouquinho entre português e espanhol. Proximamente nós iremos também reativar uma escola, né, online que nós temos e ali ao respeito justamente falando de assuntos tão poderosos como falar do novo pacto em Cristo, a Amém. vida espiritual em Cristo, caráter espiritual e tudo isso que é tão relevante, mas que hoje parece que não é, né, tão necessário, né? Não é algo que está tendo uma demanda, né? Como poderíamos utilizar outra expressão mais no Não, português? vamos falar assim, não é o que está vendendo hoje. Exato. Isso não é o que se está vendendo, mas que é o que realmente muda a vida de um crente. Amém. Então, estaremos ativando também em breve essa escola, Global Kingdom School, Amém. uma escola gloriosa de alinhamento espiritual. E bom, nos siga aí nas redes sociais, trabalhamos muito, muito no Brasil, temos uma linda presença aí e eu quero que você se conecte com a gente. Amém, amém. Obrigado, queridos, por participar, por estar aqui até agora, escutando. E olha só, você gostou dessa conversa? Não é edificante? Você aprendeu alguma coisa? Então aprenda a semear, querida, porque eu vou te falar, quando você semeia, a palavra não volta vazia. O que foi falado aqui não foi falado outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Então, seja parte desse ministério. Você pode ir em lugares que nós não alcançamos. Seja nossas pernas e nos ajude a divulgar isso, ok? Compartilha, subscribe, faça a sua inscrição, por favor, ok? Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado, querido, de Prazer, coração. privilégio, irmão. Amém, amém e amém. Fica com Deus.